O major da PM José Roberto era o chefe da segurança de Mário Covas. Em um depoimento exclusivo à TV Estadão, ele conta como foram os últimos dias do governador. Além da preocupação da segurança com o governador, você tinha que ter preocupação de levar uma pessoa que estava debilitada. Então, ele não saía andando, você tinha que levá-lo com a cadeira de rodas. E você tinha que ter plataforma para poder descê-lo da van até o local do evento. Acessibilidade aos locais do evento era uma coisa que preocupava. Mas essa preocupação diminuiu um pouco porque a enfermeira Teca acompanhava, já ficava menos tenso as coisas, né? E o tempo todo preocupado com ele, se tinha água para que ele tomasse, essas coisas todas. Teve um momento no horto que ele ficou algum tempo, chegou a cair de madrugada, e o Salles teve que socorrer, que ajudar, né? Teve momentos um pouco mais críticos aí. Porque ele necessitava descansar, dar um descanso para o corpo. Embora ele quisesse fazer as coisas, estar atento a tudo, saber o que está acontecendo, a gente passava para ele como se estivesse passando normalmente, e assim que tinha que ser, né? Tinha que passar as informações, e ele estava realmente no comando do Estado. Você percebia nele a vontade de querer que as coisas melhorassem, né? Ao mesmo tempo, você percebia também que a fragilidade, porque a doença ela ia avançando, né? E as coisas acontecendo, e a pessoa percebe que não está indo bem, né? A gente chegava de manhã para assumir o serviço, ele ia para o gabinete, né? A gente tinha cadeiras de roda, todas adaptadas no palácio, foram feitas algumas adaptações, e a rotina seguia. Agora, com ajuda médica, os médicos indo com mais frequência ao palácio, a enfermeira junto com a gente. E as coisas tinham uma normalidade dentro do que era possível na situação que ele estava, né? Uma pessoa adoentada, uma pessoa enferma. Teve um momento que ele teve um evento no palácio, que nós tivemos que ajudá-lo, que ele quase caiu e falou assim: vocês estão vendo aqui, tem gravado isso. Estava eu, Ideu e o Malufim. Aí nós tivemos que colocá-lo na cadeira e levá-lo para o... Antes de terminasse até o evento lá no Salão dos Pratos. Aí você leva até o gabinete, aí você percebe que ele realmente sente que estava fraco, né? Que as coisas não estavam boas, né? Nesse momento que ele saiu da cirurgia e que ele deu entrevista, aquela entrevista famosa lá no HC, que ele fala que quem era ele para se preocupar com os acessórios, se Deus tinha dado para ele o principal, né, que ele tinha sobrevivido, que foi uma operação muito, muito complicada. E a gente ficava no hospital e só via as poucas coisas, né? Mas depois que ele foi à cirurgia, ele passou a ter uma vida mais ou menos tranquila, né? Depois de um tempo que a coisa começou a voltar a ter as sequelas aí da doença, né? Ele ia muito para Bertioga, os últimos dias ele foi para Bertioga. Até que quando ele chegou em Bertioga, ele falou: vamos até a praia, que é a última vez que eu vou ver a praia. Isso ele chegou a comentar. E ficava na... Não, era outro oficial, era o Ideu. Aí eu voltei depois para render o Ideu. E a gente ficava num hotel dentro da Riviera. E ele ficava na casa dele. Aí ele mandou me chamar. Eu fui lá, estava deitado, ele: doutor, eu vou precisar do helicóptero. Eu falei: não, governador, já está aqui. A gente já tinha tudo preparado, já estava lá o helicóptero. Aí a filha dele, Renata, me chamou, falou: precisa buscar o Davi Uip. Aí eu fui até o Guarujá, busquei o Davi Uip e voltamos. O Davi Uip examinou e falou: vamos ter que subir. Foi quando ele subiu da última vez de Bertioga. Era num domingo. Aí pousamos lá no prédio de ambulatórios. Foi quando ele entrou para a última vez no Incor, não saiu mais. Foi um domingo. Segunda, terça, quarta. Na quinta eu estava de serviço, foi a última vez que eu ouvi falar. Nessa eu vi uma fragilidade realmente, chorando com a dona Lila, que estava morrendo. E sexta, sábado, domingo. Na segunda eu volto a trabalhar. Na madrugada de terça-feira, 5h32, ele faleceu. E eu vi aquela coisa do monitor do computador, né? Pressão, pulsação, e de repente fazia pi. Ainda eu falei com o médico, tinha um médico intensivista que ficava no corredor lá, observando esses dados aí, né, de pressão, essas coisas. O doutor, num momento histórico, até arrepia, né? Assim, realmente. De repente volta, fala: tá voltando. Eu falei: não, isso é assim mesmo. Ele vai, volta, mas acabou de falecer. E aí você começa a ligar para as pessoas que você tem uma série de coisas a fazer, né?
Aí perguntei para o VIP se já podia ligar, você ligar para os chefes. E aí todo mundo tomou conhecimento da coisa. Descemos até o necrotério com o corpo. Isso a gente fez até o último momento. Aí foi feita toda a preparação, aí a chefe cerimonial estava lá. Aí nós descemos a Rebouças com o carro. Realmente esse momento é único, porque eu só tinha visto isso na época do Ayrton Senna, você lembra? Vários helicópteros voando, a rua parando, é algo assim que a segurança atrás chorando, porque não é parente, mas a gente viveu como se fosse um parente. Nós vivemos a doença dele e procuramos da melhor forma minimizar os problemas, né? Porque você é um ser humano que está ali e você vai fazer o melhor. E a gente procurava fazer isso. Então, descendo a Rebouças, tudo parou. Os helicópteros. E uma cena que é uma cena marcante, tem uma senhora chamada Dalva Cristofoletti. Ela é secretária há muito tempo da Associação Paulista de Município. E a Associação Paulista, não sei se ainda fica, mas ficava ali na Rebouças. Ela em frente, assim, parada, chorando quando a gente passou. E aí chega no palácio, aí tem um velório toda terça-feira. E na quarta a gente desce para Santos. E eu fui junto com o Salles no caminhão que estava de bombeiros lá. Morreu o governador do estado de São Paulo no cargo de governador. Isso é histórico. E um vazio, né? Putz, um cara que lutou, olha, lutou muito, bravamente. É algo assim que... Porque a doença, ela chega um momento que ela começa a consumir de tal forma que as pessoas perdem coordenação, perdem sentido das coisas. E ele teve esse sentido até, pelo menos que eu pude observar, até na quinta-feira, uma semana antes dele morrer, que foi a última vez que eu ouvi ele falar com a dona Lila. No helicóptero voltou eu, a dona Lila, a filha Renata, Davi Uípe e o governador. Então, lá na casa, não sei se você acompanhava, os repórteres ficavam numa casa em frente que eu estava alugando, então você ficava ali. Então a gente colocou na van, a van tinha o ar-condicionado sempre no máximo, porque ele sentia muito, queria ar-condicionado, as pernas inchadas. E voltando aqui assim, tirou umas pontes que ele tinha do dente, deu para a dona Lila, para a Renata, sabendo que já ia para o hospital, porque algo realmente você sente como se fosse alguém da família, embora você tenha que manter a distância profissional das coisas, né? Mas a gente voava muito com ele, mesmo doente a gente voava, então a gente tinha que ter alguma maneira de... O que vai fazer se der algum problema com ele? A gente tinha que ter um plano de contingência, algum plano para poder socorrer ele, se ele tivesse algum problema. A gente voava muito, ele voou muito, mesmo doente. E eu conversamos com os pilotos, falei assim, olha, se acontecer, vocês pousam no prédio de ambulatórios, que é em frente ao INCOR. Então, foi o que foi feito, pousou. Só o que acontece? O piloto, ele mantém o helicóptero ligado sem que ele solte o peso. E a gente tirou no braço, aí toda uma equipe tirou ele no braço dentro do helicóptero para poder socorrer. Aí depois o helicóptero saiu. Mas era um momento que não tinha o que fazer. Era emergência mesmo, né? Foi nesse último caso. Mas antes disso, sabendo o que ele queria fazer, a gente já tinha tudo preparado. Qualquer momento que desse nele alguma coisa mais séria, a gente estava preparado para socorrer lá para o INCOR. E isso foi feito com os pilotos, foi como um acordo. Então eles não soltaram o peso total, que era perigoso, mas você mantém ele ali tocando e a gente tirou ele no braço, aí um monte de gente. Você se lembra para quem você deu o primeiro telefonema? Existia um oficial que ficava também de plantão no palácio, o Tenente Niacas. Então, porque a minha ligação era com ele, que estava de plantão, que ali ele tinha um rol de pessoas que ele tinha que ligar, o chefe da Casa Militar, e aí por diante, todo mundo. O chefe da casa ia começar a ligar para todo mundo, né? No primeiro Jornal da Manhã já começaram a falar alguma coisa. Eu acho que 6 e pouquinho já tinham divulgado isso aí, porque foi 5h32, 5h33, a hora que ele morreu mesmo, a hora que aí também tinha de papéis que tinha que fazer, atestado de óbito, tinha muita coisa assim. E nessa sala que você viu o aparelho parar? Na verdade, assim, ele tinha um quarto que ele estava que tinha monitoramento. Tinha uma sala de espera do lado onde nós ficávamos, que tinha um sofá, não tinha cama, a gente ficava 24 horas ali em um sofá. E no corredor tem a enfermagem. Eles adaptaram um computador da enfermagem para que tivesse o mesmo, visto que tinha lá os monitoramentos de pressão, temperatura, saturação, então o médico tinha o tempo todo. Porque no quarto ficava a dona Lila, a esposa, né? Como profissional, como funcionário público,
eu faço meu serviço sem procurar me aproximar sentimentalmente da pessoa. Isso é uma defesa nossa mesmo, para você poder fazer o seu serviço, não é isso? Mas não tinha jeito. Ele é um cara realmente diferente. Muito inteligente, sagaz e bom humor o tempo todo. Então eu conheci desde 96. Então, 5 anos depois ele morreu. Quer dizer, eu conheci ainda bem. Então deu para admirá-lo como pessoa, como ser humano. E hoje que a gente vê o vice-presidente passando por isso, volta um pouco disso, né? Porque é outro que batalhador, né? É verdade. Então, na verdade, você vê um cara que lutou até o último segundo. Não esmoreceu, em nenhum momento. Algo... deixa saudades o cara. Você chegou a chorar na hora que ele morreu? Na descida da Rebouças, aí não tinha quem não chorasse, aí realmente porque a própria segurança pessoal, pô, imagina você, um homem que é tido como que dá bronca, que fala, que xinga, mas é um cara que realmente era diferente. Um cara que fez história, está na história, é exemplo para muitas coisas, ninguém é exemplo para tudo, mas ele é exemplo para muitas coisas. E é um cara que deixa saudades, é um cara diferente. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de poder trabalhar, e o tempo que ele ficou doente a gente procurou tratar como se fosse um pai nosso, um tio. Sem que ele percebesse isso, né? A gente procura fazer. Mas realmente foi bom, né? Foi bom ter feito. Privilégio.